Vamos abrir no livro de Atos. Capítulo 2, 37 a 41. Diz assim, Atos 2, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-os dessa geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, veja como Pedro ele vai falar: esta promessa é para vocês e para os seus filhos e para aqueles que ainda estão longe, que o Senhor vai chamar. Lá em Colossenses, nós observamos que o selo da aliança de Deus, o selo do pacto, que era a circuncisão, ela não precisa mais ser observada, a circuncisão em si, e agora nós somos circuncidados no batismo em Jesus Cristo. Então, o batismo simboliza a entrada de um povo de Deus, ali a entrada, a marca da aliança e seus benefícios que vinham com a circuncisão são transferidas para o batismo. Com a nossa aula passada, o Daniel levantou uma questão que é muito interessante, qual a diferença do batismo para a circuncisão, no sentido de que Jesus foi circuncidado e também se batizou. Porque, veja, isso é até interessante, porque domingo agora nós batizamos meu filho, Joaquim. E no final tinha um senhor visitante e ele era da Assembleia. Ele disse: mas batiza criança? Eu não sabia que presbiteriano batizava criança. Eu disse: não, batiza, por causa do nosso entendimento da aliança de Deus, do pacto. Aí fui explicando para ele tudo, né? Aí ele achou bem interessante. E aí justamente o que ele levantou, ele disse: mas Jesus não foi circuncidado e também batizado? Aí eu disse: é justamente a aula que nós vamos falar justamente isso essa semana. Sobre essa diferença do batismo, porque os batistas, eles tendem a entender o batismo como não a circuncisão, não como um selo, não a continuação da circuncisão, mas eles tendem a entender como esse lavar regenerador, que é o que João Batista praticava e o que Jesus recebeu. E aí nós vamos entender um pouco sobre essa questão do envolvimento da circuncisão, do batismo. Peraí, a circuncisão não é uma observada, é só esse batismo de João Batista que Jesus recebeu, é esse que é o nosso batismo, e a gente vai entender um pouco isso. Para isso, eu vou pedir para que os irmãos abram em 3 textos. Vamos abrir juntos e ler com calma. Primeiro, Levítico 15. Nós vamos entender para depois nós irmos para o Novo Testamento. Levítico 15. Se nós observarmos dos versos 5 a 27, até quase o final, nós vamos observar uma ordenança de um lavar purificador. Aqui ele vai estar falando das imundícies do homem e da mulher. A mulher, vocês sabem, quando ela tinha fluxo de sangue, ela tinha que ser purificada. Como? Com um lavar de purificação. Então, ela tinha aqueles dias ao qual ela estava com fluxo de sangue, ela tinha que ficar afastada do convívio comum, provavelmente naquele período, porque não sabiam se era uma hemorragia, alguma doença, ou se era um fluxo de sangue normal. Eles não tinham como
ter essa observância. Então ficava um pouco isolado até se normalizar, então voltava para o convívio comum. Para se purificar, então ela tinha que fazer uma lavagem. É uma lavagem de purificação. Isso está contido nesses versos. Aqui, vamos ver só o 26 e o 27 do capítulo 15. Alguém pode ler? Versos 26 e 27. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fruto, servirá como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imunda. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Então, isso é um lavar de purificação. Você se lavará e será purificado, né? Se limpará. É uma lavagem de purificação normal. Vamos lá em Números 19. Mais à frente. Eu vou ler aqui a partir do 5. Vou ler a partir do 5. À vista deles será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, tomando um pau de cedro e isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará as cinzas na novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou as cinzas da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. E ele continua falando. Então veja como no meio judaico havia um lavar de purificação, um lavar de regeneração. Tanto para você estar limpo ali de algo imundo que você tocou. Você toca em algo que não é permitido, então você tinha que se lavar, um lavar de purificação. Isso era comum entre os judeus. E aí a gente vai lá para Ezequiel agora. Mas lá na frente, Jeremias, Ezequiel 36. 25 a 27. Alguém pode ler? 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Darei de vós coração de pedra, vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então, veja agora o que o Senhor fala através de Ezequiel. Ele diz: aspergirei água pura sobre vós, e vocês ficarão limpos. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então veja, era uma promessa do Senhor, já havia uma ação do povo de um lavar purificador, um lavar das suas imundícies, um lavar dos seus pecados, um lavar das suas... quando você estava ali imundo, segundo o judaísmo, né? E aí o Senhor diz: eu aspergirei uma água sobre vocês e vocês ficarão limpos de todas as imundícies. Então veja como no ambiente judaico isso já era observado e virou uma tradição, você lavar para se purificar. No meio daqueles gentios que se convertiam ao judaísmo,
Antes de eles entrarem na comunidade judaica, o que é que os judeus faziam? Eles faziam uma lavagem de purificação, para tirar, como fosse uma lavagem ali de retirada de seus pecados, de suas imundícies. Então isso se tornou algo cultural e comum. Não era um mandato da lei, você tem que se lavar contra seus pecados, mas era algo que se tornou comum. Aí a gente vai lá para frente, já a gente entra, agora a gente vai lá em Lucas, e aí a gente passa a entrar nos textos que falam sobre essa lavagem. Veja, o que fala de Jesus, Lucas 3, 21 e 22. Ele vai dizer assim. E aconteceu que, Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então veja, Jesus ele já tinha sido circuncidado. Se você olhar alguns versos atrás, no capítulo 2, verso 21, completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Então Jesus foi circuncidado e também recebeu essa lavagem regeneradora de João Batista. Lucas ele não cita João Batista, mas os outros evangelistas vão citar. Mas o que é que a gente vê? Se a marca da aliança é colocada ali na circuncisão, Jesus já tinha sido circuncidado, isso que a lei mandava, por que ele fez essa lavagem se não era algo obrigatório, se não era algo necessário? Veja, Jesus não tinha pecado. E se simbolizava isso de um prosélito, que é um gentil que se converte ao judaísmo, se limpar, por que Jesus precisou fazer essa lavagem regeneradora se ele não tinha pecado? Então, qual a simbologia desse batismo de Jesus? E aí que entra a questão dos batistas, que eles vão dizer que nós precisamos fazer justamente esse batismo que Jesus faz como um símbolo de nos limpar, né? Só que Jesus fez esse batismo sem precisar de purificação, porque ele não tem pecado. Então, o que é que ele quer dizer justamente com isso que ele está realizando? Nós vamos ver nos textos anteriores a esse. A gente pode começar aqui no capítulo 3, quando Lucas fala de João Batista. O que é que João Batista está fazendo? Ele vai dizer: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, ele vai descrever aqui a data e a partir do 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outreiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, parta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos, e ele vai falando. Então, João Batista, ele pregava esse batismo de limpeza, de arrependimento. É como se você estivesse demonstrando ali que a partir daquele momento você quer ser limpo e passar a ser discipulado verdadeiramente por alguém. Veja, eu me batizei com o batismo de João Batista. O que é que eu creio? Eu creio nos pensamentos de João Batista. Então, a partir daquele momento,
eu passo a ter uma renovação de vida. Eu passo a crer naquilo que ele está falando. E o que é que ele está falando? Arrependimento. Então, é uma demonstração de limpeza, mas que também eu estou passando a seguir aquela pessoa pela qual eu fui batizado. A ideia dela. Era o que acontecia culturalmente na época. Aí nós indo um pouco mais à frente, verso de número 15, vai dizer: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Então João, ele era tão dedicado à obra que as pessoas começaram a indagar: não seria ele o Messias? Cristo significa Messias. Não seria ele o Messias prometido? Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Então, veja, João, ele batizava por arrependimento e falava: olha, mas eu vos batizo com água. É algo simbólico e passageiro. Mas vai vir um que vos batizará com o Espírito Santo, que é a promessa justamente de Ezequiel, a descida do Espírito Santo. Deus vos dará, eu darei o meu Espírito a vocês. Então é esse batismo ao qual João Batista estava prefigurando. Olha, eu batizo vocês com água, como se fosse algo passageiro, algo simbólico. Mas vocês passarão a ser batizados com o Espírito Santo. E não é isso que acontece lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo? Muitos são batizados no Espírito Santo e agora nós todos temos o Espírito Santo dentro de nós porque somos batizados em Cristo. Já nós vamos ver os textos paralelos para entender, mas vamos avançar aqui um pouquinho. O batismo é a ordenança instituída por Cristo. A gente vê lá em Mateus 28, 19. Em Mateus 28, 19, Cristo, ele institui o batismo. Podemos abrir lá só para dar uma olhada, o final de Mateus. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja, a relação de discípulos está atrelada ao batismo. Fazei discípulos batizando para quem? Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Nós somos discípulos de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que nos conduz? Quem é que nos santifica? Quem é que nos convence do erro? Quem é que nos mostra o caminho certo a seguir? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da sua palavra. Então ele diz: vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus institui o batismo dessa forma, ministrada pela lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, a lavagem da regeneração e a aspersão no sangue de Cristo são representados. Então, se a gente observar alguns textos, vamos abrir alguns textos, esse lavar ao qual nós fazemos, esse batismo, ele é a simbologia da aspersão no sangue de Cristo. Quando o sacerdote ele matava o cordeiro, o que é que ele fazia? Ele aspergia o sangue no povo. Então, quando nós derramamos a água, nós estamos fazendo simbolicamente o lavar regenerador de Cristo. É algo que está acontecendo dentro de nós no batismo. Não é algo externo, mas o Espírito Santo é que nos batiza interiormente. Mas simbolicamente, nós estamos ali derramando o lavar regenerador, com todas as suas bênçãos. A mesma coisa da circuncisão. Circuncisão era o derramar e a marca daquilo que seria ofertado, né? Derramar do sangue. Era o pacto, ele necessitava do sangue.
Então vejamos em alguns textos. Vamos abrir lá em aqui Atos 2:38. Opa, 2:38 não. Esse está errado. Atos 22:16. Não, é 2:38 sim. É o que estava no livro errado. Alguém pode ler? Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, são batizados em nome de Jesus. 1 Coríntios 6:11. Alguém pode abrir? E no Espírito. Então veja, Paulo está dizendo aos Coríntios: antes vocês eram ladrões, avarentos, bêbados, vocês eram doidos, mas vocês foram o quê? Lavados e santificados. É como se ele estivesse falando, vocês foram lavados no sangue de Jesus, mas ele está falando do batismo. Mas vocês foram batizados, vocês foram selados. Vamos abrir lá em João 3:5. E esse aqui é um texto importante para nós. Alguém pode ler? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui Jesus, Nicodemos, ele não vai entender ainda o que Jesus está falando, né? E talvez os primeiros leitores também, quando chegassem nesse ponto, não entenderiam. Mas Jesus está apontando para o novo significado do batismo. Veja, ele está falando, aquele que não nascer na água e do Espírito não pode entrar. Aquele que não for regenerado, aquele que não for parte do povo de Deus, não pode entrar no reino. As referências mais explícitas indicam que o significado central é a união com Cristo. Então, através do batismo, nós somos unidos a Cristo, nós somos enxertados na videira. E isso é muito interessante para nós, porque, veja, para alguns creem que quando você batiza, ou quando você batiza seu filho, isso vai lhe assegurar alguma coisa, vai estar lhe assegurando algo, né? Não, pronto, fui batizado, estou tranquilo, estou salvo, sou parte do povo de Deus. O batismo é a forma visível de nós entrarmos na comunidade cristã. Como nós entramos na igreja? Você vem, conhece a igreja, faz discipulado, faz sua profissão de fé, faz o batismo. Como é que meus filhos viraram membros dessa igreja? Rafi tem 3 anos, Joaquim tem 7 meses. Eles foram batizados e se tornaram membros. Então, o batismo é o modo visível da entrada de uma igreja. Porém, nós cremos que espiritualmente, o que é que aconteceu com eles? Eles foram, e aqueles que são batizados também numa idade sem ser criança, são enxertados na videira verdadeira. Isso se chama união com Cristo. Então, nós somos unidos ao corpo de Cristo. E aí, então, essa é a simbologia e o significado central do batismo de Jesus. Veja que não é como o batismo de João. Jesus se batizou com João, já a gente vê, eu fiz aquela pergunta, né? Mas se o batismo de João era para simbolizar uma lavagem regeneradora e Jesus não tinha pecado, por que ele teve que fazer o batismo de João? Entendeu? Então, vamos lá. Então, um significado central era essa união com Cristo. A gente vai lá para Romanos 6, 3-6. Romanos 3,
Romanos 6, 3 a 6. Alguém pode ler? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus fomos batizados na sua morte, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós na novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado para escravo. Então, onde seu velho homem morre? No batismo. Onde há a união com Cristo? No momento do batismo. Mas espera aí, a água tem um poder sobrenatural, a mão do pastor tem um poder sobrenatural, o presbítero que segura a água tem um poder sobrenatural? Não. O que nós fazemos exteriormente é o que nós cremos que está acontecendo espiritualmente. Então, nossos símbolos de fé vão falar que o poder ou a eficácia do sacramento, seja do batismo ou da ceia, não está em quem ministra. Então, veja, eu batizei meu filho, eu batizei alguém. Eu não, vou usar outro exemplo que às vezes um pastor batiza uma pessoa. Aí depois descobrem que era um falso pastor. Aquele batismo foi inválido? Não. Por quê? Porque o que valida o batismo não é o ministro, não é quem ministra, mas quem recebe e o que está acontecendo espiritualmente. Senão, vários batismos teriam sido invalidados ao longo da história. Mas não é quem ministra, mas o que está acontecendo no interior daquela pessoa que está sendo batizada. Então, o que nós fazemos externamente é a forma visível para nós observarmos o que nós cremos que está acontecendo internamente. Aí alguns reformadores vão chamar isso da palavra visível para nós. A palavra falada e a palavra visível nas nossas igrejas reformadas. Quais são as palavras que nós vemos? São os dois sacramentos, a ceia e o batismo. Por isso que é muito importante, se você olhar as igrejas mais tradicionais, reformadas, lá na Europa, nos Estados Unidos, algumas aqui no Brasil, você vai ver que eles mantêm sempre a pia batismal e a mesa da ceia. Alguns mantêm a mesa sempre assim, decorada. Houve esses dias de um pastor falando que uma igreja ela mantinha a ceia no centro. E aí, no momento da ceia, as pessoas iam lá para o centro, todas reunidas e ceavam. Algumas fazem todos os domingos, alguns fazem várias vezes no mês a ceia. Então, por quê? Porque é uma forma de nós observarmos a palavra. A gente fala assim que a gente não tem imagens, né? Mas Deus nos deu duas imagens. Nós não temos imagens de pessoas, mas quais foram as imagens que Deus nos deu que transmitem graça? O batismo e a ceia. Através da observância do batismo, por exemplo, meu filho foi batizado este domingo. Você observando aquilo, é só, que coisa linda, um bebezinho derramando água. Não, nós lembramos da aliança de Deus, das promessas que ele fez a Abraão, essas promessas não nos restringem a um adulto, mas a um adulto e seus descendentes. E aí nós prometemos cuidar, nós prometemos tudo. A mesma coisa da ceia. Quando nós ceiamos, nós observamos a palavra, o sangue de Cristo, sua carne, dado em favor de nós. Então, isso é interessante. Vamos para outro texto? Lá em... Oi. Isso é em memória de Cristo. Fazer em memória de mim, lembrando, só que aí alguns vão também pegar isso e falar que é só um memorial. Nós temos que lembrar que nossa ceia e o batismo, principalmente a ceia, né, não é somente um memorial, né? Vamos abrir Gálatas 3, 27 e 28.
Pode ler, alguém pode ler do 26 ao 28? Gálatas 3, 26 a 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Pensar que não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, olha o que Paulo vai falar aos Gálatas, tratando aqui a indiferença do povo, né? Homem, mulher, judeu, grego, raças, tudo. Ele vai dizer, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, todos aqueles que foram batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão o quê? Revestidos de Cristo. Aí diz agora, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Nós fomos enxertados na videira. Aí o que é que ele diz a seguir no 28? Dessa forma, não pode haver, se nós somos enxertados na mesma árvore, se nós fazemos parte do mesmo corpo, então não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então veja, minha mão, ela não é de outra raça da minha mão esquerda, minha mão direita. Minha mão direita não é de outro gênero da minha mão esquerda. É isso que Paulo está falando. Nós todos somos um em Cristo. Então não há indiferença, não há acepção de pessoas, não, porque nós estamos unidos por meio do batismo. E o que é que isso demonstra também? O batismo é a forma de entrada na igreja visível. Toda igreja visível, a forma a qual você entra e se torna membro é através do batismo. Você se batiza, então você é unido a Cristo e unido à igreja visível. Aqui a gente já vai vendo como o que é que eu estou trabalhando, demonstrando agora. Primeiro a gente viu que aquele batismo de João, que João Batista praticava, era algo cultural que vinha acontecendo, um lavar regenerador. Depois, se você vê outros escritos, vai demonstrar que isso também não virou somente uma prática do judeu, mas várias outras religiões antigas e também religiões de hoje fazem lavagens purificadoras. Se você for em religiões africanas, religiões indianas, religiões também assim, algumas pseudo-cristãs, você vai ver que eles fazem lavagens regeneradoras, então que se assemelha mais ou menos àquilo que acontecia naquele período. Já eu volto lá em Jesus porque ele teve que fazer essa lavagem. As palavras de Jesus que instituem o batismo também apontam em direção à união com Cristo, pois o batismo no nome das três pessoas da divindade significa um batismo de união e discipulado com as três pessoas, aquilo que eu falei. Quando alguém te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela pessoa que te batizou e você que está sendo batizado está dizendo, eu vou servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vou ser discipulada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Como eu vou ser discipulado por eles? Através da Escritura. Então, eu fui unido a Cristo e passo a seguir seus caminhos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não faço discípulos por Fabiano, eu faço discípulos para Deus. Veja, eu batizei meu filho. De quem é meu filho? De Deus. Eu estou ensinando meu filho para ele servir quem? Deus. Eu estou ensinando meu filho para depois ele ir embora de casa, mas quem é que ele vai servir? Deus. Quem é que meu filho tem que amar mais nessa terra? Deus. Por quê? Porque eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse, meu filho, você vai servir um Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando você se batiza, você está afirmando isso. A partir de agora, eu vou ser discipulado e vou servir esse Deus. E crendo na união espiritual com Ele. Você foi unido a Cristo através do batismo. E somente através dessa união é que a obra redentora de Cristo é validada em sua vida.
Porque veja, não pode alguém morrer por outra pessoa. Isso é injusto. Se, vamos supor, o Denner cometeu um crime e ele vai para a cadeira elétrica e fala, não, eu morro no lugar dele, e o juiz vai deixar? Não. E por que Jesus pôde morrer pela gente? Por causa dessa união. Nós somos Ele, nós somos um com Ele. Então, veja, isso aí, não estou falando da divindade dele, você não é um Deus, mas Jesus, através da união dele, ele possibilitou que nós fôssemos justificados pelo trabalho redentor dele. Porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos seus filhos, nós somos parte dele. Por isso que a morte dele é validada para nós. O batismo com água era bem conhecido no princípio da era cristã. Os judeus tinham o costume de batizar os prosélitos, gentios que se convertiam ao judaísmo. Esse rito não estava prescrito no Antigo Testamento, mas era uma tradição que simbolizava a entrada em uma nova vida. Então, muitas igrejas elas continuam com o batismo dessa forma. É apenas uma simbologia de uma entrada em uma nova vida. Para nós, aliancistas, não é. É um sacramento. É uma forma ao qual Deus derrama sua graça e algo espiritual acontece. A palavra sacramento ela vem de mistério. Então, é um mistério ao qual Deus se comunica com o seu povo. Para algumas denominações, é somente um ato simbólico de mudança de vida, de regeneração de vida. Para algumas denominações. Esse rito não estava prescrito no tal. O batismo de água persistiu mesmo com o avanço do cristianismo, como pode ser visto nos relatos dos discípulos em Éfeso, que tinham recebido o Espírito. Que não tinham recebido o Espírito. Vamos abrir lá em Atos 19. Esse texto é interessante para nós também. Então veja como esse batismo antigo, mesmo com o avanço do cristianismo, o batismo antigo ainda continuou sendo observado. Atos 19, do 1 ao 7, eu vou ler. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João Batista. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então vejam, o evangelho foi se expandindo, porém o entendimento e a palavra, que era o evangelho que era para ser pregado de Jesus, ainda não estava chegando nas localidades. As pessoas se converteram para o arrependimento, mas no batismo de João. Eles, eu quero me arrepender. Mas não serviram a Jesus Cristo. Então Paulo os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, explicou para eles, primeiro ele falou. Você vê que o batismo, ele vem depois da palavra pregada. Paulo prega o que aquilo significa e então batiza. E eles creem e recebem o Espírito Santo por causa da obra de Jesus. Paulo considerou este caso incomum e o submeteu a um novo batismo, desta vez em nome de Jesus. Então veja, o batismo válido é aquele que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui. A primeira origem do batismo deve ser vista na pregação de João Batista, como a gente viu lá em Lucas 3. O batismo de Jesus é visto lá em João 3,5, quando ele fala para Nicodemos, nascer da água e no Espírito. Então, o batismo de Jesus não é somente aquele na água, não é somente aquela simbologia do lavar regenerador,
mas é um lavar que demonstra a descida do Espírito Santo sobre você. E aí também o nosso entendimento de que a partir do momento do batismo, da conversão que acontece dentro de você, você já é batizado com o Espírito Santo. No meio pentecostal, são dois batismos diferentes, o das águas e o com o Espírito Santo. Você pode ser batizado na água e não ser batizado com o Espírito Santo. Aí nós não cremos assim. Nós cremos que o batismo com as águas, ele significa o batismo com o Espírito Santo. É que a gente vê externo e o que a gente crê que aconteceu internamente. Lucas 3, 15 a 20. O batismo como tal não era algo totalmente novo. Historicamente, o batismo eu já coloquei isso. Que eles faziam isso com os prosélitos, né? Todos os gentios eram considerados imundos, então eles tinham que fazer uma lavagem regeneradora. O que era novo e surpreendente para o auditório de João Batista era o quê? Que João ele também falava para os judeus se batizarem, porque eles também tinham que ser limpos. Então veja, olha como João Batista, por isso que ele incomodou, porque para o judeu era limpo. Por quê? Porque ele era circuncidado. Então, o gentio que está chegando, o que não é judeu, que ia se converter ao judaísmo, ele tinha que ser lavado. E aí o João Batista diz, não, até vocês judeus, até os filhos de Abraão, têm que receber essa lavagem. Tem que produzir frutos de arrependimento. Mesmo para os filhos de Abraão, eles também eram imundos. Tinham também de reconhecer esse fato publicamente. Assim, o batismo na água é referente ao batismo de João ou outro ritual de purificação que era feito naquele período. A comunidade de Qumran, que era uma comunidade judaica antiga, mostra o quão difundidos e variados eram os ritos de purificação. O batismo com água e com Espírito já é o batismo de Jesus. É o batismo cristão, o batismo de Jesus. Fomos, pois, Romanos 6,4, que nós lemos, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então veja, Jesus pega aquele rito de lavagem e transforma no novo batismo, o batismo com a água e com o Espírito. E lá em Colossenses, Paulo vai falar que esse batismo de Jesus é agora a marca da aliança, porque nós fomos circuncidados onde? Ele vai dizer que no batismo. Vocês foram circuncidados não na carne, mas na morte com Cristo, que é o batismo. Então Jesus pega esse ritual de purificação e diz, mas não é só água, é água e o Espírito. Você tem que ser batizado com água e com o Espírito. E aí, se nós pegarmos, já finalizando, o entendimento de por que Jesus tinha que ser batizado com as águas, já que ele não tinha do que se purificar, a gente pode ver nos textos paralelos lá de Lucas. Se você abrir lá na sua Bíblia tiver as referências, olha, alguém pode abrir lá em Mateus 3. Mateus 3. Ele fala o mesmo, 13 a 17, alguém pode ler? Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus na Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Então, só bater aí. Veja, ele diz, deixa por enquanto, Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Vamos para agora Marcos 1, 9 a 11.
à frente, o próximo, Mateus, Marcos 1. Alguém pode ler? E João 1, 32 a 34. Alguém pode ler? João 1, 32 a 34. Eu vou ler. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então veja, Jesus ele não se batizou para se purificar. Ele se batizou para cumprir uma profecia. Que profecia? Uma que tinha sido dada a João Batista. João Batista recebeu a profecia falando: aquele que descer o Espírito Santo é o que batizará com o Espírito Santo. E aí João disse: você que tem que me batizar. Ele disse: não, a gente tem que cumprir a justiça. O que é cumprir a justiça? Cumprir aquilo que foi determinado. E o que foi determinado? Que João viria, o Espírito Santo descer sobre aquele que batizaria com o Espírito Santo. Então Jesus ele não se batizou para se purificar. Ele se batizou para confirmar quem ele era, para confirmar seu ministério. O Espírito Santo desce sobre ele. Deus diz: esse é meu filho, a quem me comprazo. João Batista confirma: aquele sobre quem descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito. Aí Jesus agora, depois disso tudo, ele pega os discípulos e diz: agora vocês vão, lá em final de Mateus, e vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir deste momento, então, que nós somos batizados em Cristo, nós recebemos o Espírito. Então veja, Cristo ele foi circuncidado, que era a marca que deveria ser feita da aliança, e recebeu o batismo de João para selar uma profecia, para selar seu ministério, para demonstrar que ele era o Filho de Deus que batizaria com o Espírito Santo. E aí o batismo de Jesus é com água e com o Espírito Santo. E a circuncisão, ela deixa de ser observada. E a Escritura vai dizer que agora nós somos circuncidados no batismo de Cristo. Tudo bem? Deu para entender? Agora? Então, essa nossa aula de hoje já deu o nosso tempo. E aí, semana que vem, nós continuamos neste assunto das alianças. Tá bom? Esse foi um parêntese que foi aberto, né, para nós entendermos a diferença do batismo de João, da circuncisão e do batismo de Cristo, né? Vamos orar neste momento? Pode orar, presbítero José.